Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Física para o Enem Vestibular. Eu sou o professor Paulo Vicente, autor do site fisicainterativa.com. Bom, na aula de hoje, nós vamos discutir um tópico que é o primeiro tópico lá do manual do Enem, mas que é importante em qualquer que seja o vestibular que você pretende prestar. O nosso curso não vai ficar focado apenas no Enem, mas vai dar uma preparação geral para atacar o Enem e vai também estar focado nas principais universidades do Brasil. Na aula de hoje, nós vamos começar discutindo os conceitos básicos e fundamentais da física. Então, vamos começar discutindo a metodologia da investigação científica, como fazer observações e medidas e representar estas grandezas físicas de forma mensurável. Vamos apresentar vocês ao Sistema Internacional de Unidades, discutindo a sua origem a partir do sistema métrico decimal. Vamos também aprender a representar os números em notação científica. Vamos aprender o que vem a ser ordem de grandeza. E vamos finalizar a aula conceituando grandezas vetoriais e escalares e como realizar operações com vetores. Vamos dividir essa aula em 3 grandes blocos, para que não fique muito cansativo. No primeiro bloco, vamos discutir a metodologia da investigação científica. No segundo, como realizar medidas. E no terceiro, discutir as grandezas escalares e vetoriais. Então, a aula é muito objetiva para que você possa acompanhar de forma adequada. Você está assistindo essa aula no YouTube, então você pode se inscrever em nosso canal no YouTube e receber todas as atualizações das aulas. Então, clica no link que aparece agora, se você estiver usando um PC, e se inscreve em nosso canal no YouTube ou acesse o nosso site para ficar informado sobre as novidades que eu vou colocando. Propaganda feita, vamos então começar de fato a nossa aula. E neste primeiro bloco vamos discutir o que é a física, o nascimento da ciência moderna e o método científico que é atribuído a Galileu Galilei. Se você pegar qualquer livro de física ou buscar pela etimologia da palavra física, a origem da palavra, a origem vem do grego physis, e physis quer dizer natureza. Eu posso resumir a física como sendo a ciência que estuda a natureza. A química e a biologia também são ciências naturais, também estudam a natureza. Mas a química estuda a partir das reações químicas, enquanto que a biologia estuda os seres biológicos, os seres que têm vida. Enquanto que a física ela vai estudar desde o núcleo do átomo até as galáxias mais distantes. Então, a física acaba tendo uma abrangência maior dentre as ciências naturais e ela é muito importante para todo o desenvolvimento tecnológico que nós vivenciamos no século XX e no século XXI. Bom, nós consideramos que o pai da ciência moderna é Galileu. A ciência não nasce com Galileu, a ciência tem a sua origem muito antiga. Aí alguns atribuem aos filósofos gregos a primeira tentativa de explicar o mundo separado dos deuses. Mas Galileu inaugura uma nova ciência, uma nova forma de fazer ciência. Então, Galileu Galilei, considerado físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano, que viveu entre os anos de 1564 e 1642, foi o principal responsável por inaugurar o que nós chamamos hoje de método científico. Este método pode ser resumido em algumas etapas. Aqui eu vou resumir em 6 etapas. A primeira etapa consiste em você pegar um fenômeno e observar este fenômeno. Ao observar este fenômeno, você vai organizar as informações que foram obtidas durante esta observação e vai buscar por regularidades. Nós sempre achamos que os fenômenos têm regularidades que vão se repetir e, por esta razão, devem levar a alguma lei, alguma teoria. Você, então, vai elaborar hipóteses e hipóteses que possam ser testadas, para testar as regularidades que foram encontradas. Em seguida, você vai realizar experiências. Realizando experiências, você vai testar as suas hipóteses. E, finalmente, você vai chegar a alguma conclusão. Esta conclusão pode levar a uma teoria ou pode levar você a repetir todo o fenômeno porque a conclusão pode não ter sido satisfatória.
Uma outra forma de especificar o que vem a ser este método científico é esta imagem que você vê aqui, que eu simplesmente printei lá da Wikipédia, que nessa espécie de fluxograma você tem aí então como é que você desenvolve uma teoria científica. Normalmente, quando o cientista vai olhar para algum fenômeno, ele já tem algum conhecimento prévio. Então, você não vai observar um fenômeno do nada, simplesmente porque você acordou com vontade de observar um fenômeno. Tá? Então, geralmente já existe alguma teoria prévia. Esta teoria pode ser científica ou não, pode ser inclusive um senso comum. Por exemplo, um exemplo clássico que foi discutido e aprimorado por Galileu. Se você pega um objeto leve e um objeto pesado e você solta, eu posso perguntar qual chega no chão primeiro? Bom, se você estuda física, você vai dizer os dois chegam no chão juntos, porque você ouviu algum professor falar numa aula de física, porque você leu num livro. No entanto, tá, há de se ter cuidado com esta afirmação. Depende de em que ambiente você está soltando, se a resistência com ar é ou não é desprezível. Se você perguntar isso a uma pessoa comum, eu pego dois objetos, um pequeno e um pesado e solto. Quem chega no chão primeiro? Uma pessoa comum, que não estudou física, vai dizer, ora, o pesado. O pesado chega no chão primeiro porque ele é mais pesado. Tá? Isto é o que leva a intuição a dizer. Então, esta teoria, baseada no senso comum, ela leva a algumas implicações e conclusões. Então, por exemplo, uma teoria qualquer leva a algumas implicações, conclusões e previsões. Aí, o que eu faço? Eu vou observar este fenômeno e vou verificar se estas previsões realmente batem. Então, eu vou fazer uma experimentação. Esta experimentação pode levar a novos fatos, e geralmente vai levar a novos fatos. Se esses novos fatos que você observou corroborarem a teoria, ou seja, colaborarem para que a teoria esteja correta, confirme a teoria, beleza, você tem então uma teoria científica. Se os novos fatos não corroboram, tá? Não contribuem para a sua teoria, então você precisa melhorar as suas hipóteses, reciclar as hipóteses. Ao reciclar as hipóteses, você vai desenvolver mais observações de forma sistemática e controlada. E isso deve levar sempre a fatos que devem ser verificáveis. E você vai levantar hipóteses que possam ser testadas ou falseadas. Então, testada se verdadeira ou de maneira que você possa negar estas hipóteses. E isto geralmente vai levar a uma teoria, que é um conjunto indissociável de fatos e hipóteses harmônicos entre si. Então, nisto consiste o que nós chamamos hoje de método científico, e este método científico, em parte, é atribuído a Galileu Galilei. Bom, nesta imagem daí aparece então o Galileu Galilei estudando o movimento que acontece ao longo de um plano inclinado. E foi estudando, analisando o movimento que acontece em um plano inclinado e o movimento de pêndulos, que Galileu vai chegar à conclusão importante a respeito da queda dos corpos. Então, na época de Galileu, não tinha lá o cronômetro digital, tá? Que ele pudesse fazer medidas. Então, ele observava os fenômenos, utilizava uma espécie de medidor de tempo, e com isso ele tentava encontrar regularidades. Então, ele observava o fenômeno natural e tentava encontrar regularidades. A partir destas observações, Galileu chegou à conclusão de que, se a resistência com ar for desprezível e você abandonar dois corpos da mesma altura, independente da massa, eles devem chegar ao chão juntos. Além disso, ele enunciou uma regra importante que é conhecida como a regra de Galileu. Esta regra de Galileu estabelece que, para qualquer movimento uniformemente variado, pode ser num plano inclinado, mas também pode ser em queda livre, se a velocidade inicial for nula, as distâncias percorridas serão sempre crescentes e proporcionais aos números ímpares. Ou seja, se você mediu a distância percorrida durante 1 segundo e esta distância foi d, se você medir a distância percorrida no próximo segundo, ela vai ser 3d. No próximo segundo,
5D, no próximo segundo 7D e assim sucessivamente, qualquer que seja o movimento uniformemente variado. Então, você pode aplicar isso, por exemplo, no caso da queda dos corpos. Esta regra, por exemplo, vai nos ajudar a resolver problemas de queda livre sem necessariamente utilizar equações. Sem saber as equações e sabendo a regra de Galileu, que é uma regra obtida de forma empírica a partir da observação de fenômenos, a partir da observação do movimento de corpos em um plano inclinado, você pode chegar a resultados usando a regra sem necessariamente aplicar as equações da queda livre. O que isso quer dizer, Paulo? Se ligue. Vamos imaginar que você pega uma bolinha e solta essa bolinha do repouso. Você só pode aplicar a regra se partiu do repouso. E aí vamos considerar que se passou um segundo. Após um segundo, vai percorrer uma distância d. É possível mostrar que, se for sob a ação da gravidade, esta distância d vai ser igual a 5 metros. Aí eu posso perguntar, qual vai ser a distância percorrida durante o próximo segundo? Ora, durante o próximo segundo, pela regra de Galileu, a distância percorrida terá que ser 3d. Então, se no primeiro segundo ele percorreu d, no próximo vai ser 3 vezes o valor de d. E quanto vai ser a distância percorrida no próximo segundo? No próximo vai ser igual a 5d. Então, se for queda livre, por exemplo, a primeira distância d vai ser igual a 5 metros. No próximo segundo, ele vai percorrer 15 metros. E no próximo segundo, ele vai percorrer 5 vezes 5, que vai dar 25 metros. Então, sabendo isso, você consegue resolver alguns problemas de queda livre de forma bastante simples, muito mais simples do que utilizando as equações da cinemática. Bom, teria muito mais ainda a discutir sobre observações e fenômenos, mas o que eu quero que fique claro para você aqui é que a física é a ciência que vai estudar a natureza e, a partir de Galileu, podemos considerar assim, o pai da ciência moderna, a física vai tomar o corpo que ela tem hoje. Ela vai começar a ganhar o corpo que ela tem hoje. A gente só vai discutir sobre os fenômenos naturais se a gente puder fazer observações e medidas. E a partir destas medidas, eu busco por regularidades. Aqui eu estou apresentando apenas uma regularidade da observação de corpos que estão em movimento uniformemente variado. Muitas outras regularidades foram encontradas a partir dos fenômenos naturais. Por exemplo, na próxima aula, na aula que nós vamos discutir sobre o movimento dos corpos celestes, olhando para o céu e baseado nos dados que ele já tinha antes de Tycho Brahe e de Kepler, Galileu também observou regularidades no movimento dos planetas. E estas regularidades normalmente levam à elaboração de alguma teoria científica. Então, a respeito de observação, nós ficamos por aqui. E agora vamos para o nosso próximo tópico. E no próximo tópico, nós vamos então aprender a realizar observações e medidas físicas. Então vamos aprender o que é medir, quais são as grandezas físicas importantes, as grandezas básicas, e como nós devemos expressar estes resultados corretamente, a partir da noção de algarismos significativos, tá? Notação científica e ordem de grandeza. Então, próxima aula, nós voltamos aqui, dando continuidade a este assunto.